Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É um prazer sempre estar com vocês, sempre no meio da semana, né? Sempre terças, quartas e quintas, sempre às 19 horas, com reapresentação no mesmo dia, às 23 horas. Ou seja, estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. É muito importante a sua participação. Você pode participar pelo WhatsApp, através do 13 95 550 0001. Você tem contato aí com a nossa produção, com sugestões de pautas, críticas e afins. É muito legal ter esse feedback. Afinal de contas, a intenção de estar fazendo esse talk show regional é justamente trazer pessoas com assuntos pertinentes que fazem a história também da nossa região da Baixada Santista. Quem está aqui comigo hoje é um cara muito legal, já conheço ele há algum tempo. Ele atua na área do direito mais específico, direito médico e da saúde. Quem está aqui comigo hoje é meu querido doutor Bruno Tasso. O Bruno, advogado especialista em direito médico e da saúde, mestre em direito da saúde, professor de pós-graduação e palestrante, se formou lá na Unimes, fez a pós na Unisanta. E a gente já bateu um papo antes e sempre um assunto muito pertinente. É um cara muito antenado nessa assessoria jurídica necessária para profissionais e empresas da área da saúde e da estética. Hoje em dia, quando a gente fala em estética, a gente tem que sempre pensar toda ação, saber se aquilo que a gente está fazendo pode ou não pode, as alternativas que a gente tem. Afinal de contas, a gente fala de procedimentos estéticos injetáveis, por aí vai. Ele também é autor de livros sobre os conflitos legais, né, envolvendo os procedimentos estéticos no Brasil, abordando temas como a democratização da estética, a atuação dos conselhos profissionais. Afinal de contas, o profissional tem que ser habilitado para poder atuar nessa área e até os limites da regulação da saúde. O lançamento desse livro será em breve, a gente vai estar falando desse assunto também. Doutor Bruno, obrigado mais uma vez por você vir bater um papo com a gente. Você explica tudo muito detalhado, você tem um cuidado acima da conta, você como uma pessoa de uma área jurídica, você entende do procedimento estético e, acima de tudo, hoje, falar de direito tão específico na saúde, a gente aprendeu que o direito ramificou tanto e tem uma área específica da saúde onde envolve planos de saúde, profissionais, enfim, é um assunto que a gente consegue falar uns 8 programas sem forçar. Mas me fala uma coisa, vamos começar a falar pela disputa pela estética, que eu acho que é um tema altamente pertinente, onde você acaba vivendo isso, e eu como coordenador de curso, afinal de contas coordeno um curso de biomedicina, todo dia, doutor, vem uma pergunta sobre a área. Professor, pode fazer, não pode fazer? Como é que está isso? Quem pode fazer procedimento? Então, esse é o tema do livro, sim, né, que eu vou estar lançando. Eu quero um, hein, Bruno? Pode deixar. Eu quero um, autografado, hein, Bruno? Pode deixar, vou mandar com o maior prazer para ti. Você está vendo, o cara é show. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui mais uma vez isso? com você. Que isso. E o tema do livro, ele vem através da minha tese de mestrado, né? Então, para a gente transformar algo comercial, eu adaptei o tema e aí virou a disputa pela estética. Claro. Por quê? Porque hoje no Brasil nós temos algumas profissões que foram regulamentadas pelos seus conselhos para atuar na estética. Certo. E do outro lado nós temos a classe médica que diz que não pode, entra com ações contra profissionais, contra conselhos. Direto. É uma briga interminável. Isso. E aí o livro ele vem de uma hipótese que eu levantei, né? Será que existe legalidade nos atos realizados por esses conselhos? Sensacional. E ao final eu trago a conclusão e a confirmação dessa hipótese, que existe. E aí aqui é muito legal porque assim, cada conselho não nasce porque um presidente quis, não. Cada conselho nasce a partir de uma lei. É isso. E essa lei, ela vai dar ali os limites, as atribuições, como que é a eleição, como que é a anuidade. Então, é uma lei bem estruturada. E geralmente são leis dos anos 50 e 60. Então, veja, não é algo novo. Não, né? Não é algo que surgiu agora, é uma modinha, não é. E você falou muito bem dos conselhos, que todo mundo tem um conselho federal, e existem os regionais. Os regionais. Exatamente. Quem faz essa regulamentação são os
federais, né? Isso aí. Então, essa lei que cria o Conselho Federal, ela vai dizer quais são as atribuições desse conselho. E é muito legal porque as pessoas questionam muito duas áreas de atuação. Hoje, o cirurgião dentista está bem consolidado na estética, né? Sim. Inclusive com uma nova resolução agora que permite os procedimentos cirúrgicos estéticos na face. Nossa amiga Kátia Onoff, doutora Kátia, vou dar um beijo para ela. Um beijo, sensacional, Kátia. Muito legal. E aí o que acontece? A odontologia está bem consolidada hoje, mas a farmácia e a biomedicina ainda são alvo de ações, só que tem um porém. Essas duas profissões especificamente, quando você vai na lei que criou o conselho, diz assim, o conselho tem autonomia, autoridade, tem legalidade para regulamentar novas áreas de atuação de acordo com a modernidade, de acordo com o que se modernizou na profissão. Então ela tem legalidade para isso. E aí, o que acontece? Não é que o conselho simplesmente, não, eu quero dar isso daqui para os meus profissionais. Não, não é. É montada uma comissão, se estuda a respeito, vai se colocar os requisitos. Então esse profissional ele precisa se qualificar numa instituição que tenha regularidade no MEC, ele precisa cumprir carga horária de estágio, de aula prática, de aula teórica. Exatamente. Depois desse percurso, ele registra o título no conselho e aí sim ele pode atuar na estética. Perfeitamente. Entende? Então, existe essa briga de classe, né? O que a gente aponta como uma reserva de mercado. No livro eu trago o risco, né, o perigo de você desconstituir esse avanço que teve. Por quê? Porque o risco é que você vai ter um monopólio da estética. É verdade. Você não vai ter uma democratização da estética, né? Quando a gente olha lá para a OMS, ele diz que saúde não é só ausência de doença, é bem-estar físico, emocional. Prevenção, prevenção. E quando você tem uma questão que te incomoda, né, um lábio mais torto, uma olheira, e você trata isso, você devolve a autoestima para a pessoa, você traz empoderamento para a pessoa. Então, assim, a estética não é futilidade. Não. Nos dias atuais, ela não é futilidade. E aí, quando a gente está sob o risco de algumas decisões equivocadas que dizem que não, que só médico pode fazer, isso é muito perigoso. Entendi. Né? E tem um perigo também, Carlão, que é o advogado, ele precisa fazer o seguinte, ele precisa ler a lei e buscar uma interpretação para essa lei. Muitas vezes a lei não termina em si, a gente tem que buscar outras respostas em outros lugares. Ela não fala exatamente ponto final, né? Não tem isso. Tem uma interpretação danada. Eu comecei a carreira advogando em direito de família, e aí eu dou muito esse exemplo em aula, né? Eu falo assim, eu já fiz divórcio, que eu protocolizei o divórcio de manhã, de tarde o juiz tinha homologado o divórcio. E eu tive consensual, e eu tive um divórcio consensual que levou 2 anos. Então a gente não tem uma régua. Não. Por isso que a gente tem decisões muito conflitantes. E nenhum procedimento operacional padrão. Não tem, né, doutor? não tem. Existe. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada juiz pensa de um jeito, cada vara trabalha de uma forma. Então, quando a gente tem essas decisões, elas são um pouco perigosas, porque elas não fazem a interpretação correta da lei do ato médico. Exatamente. Porque a lei do ato médico diz assim, é ato privativo do médico quando você, de forma popular para quem está nos acompanhando, né? Isso aí. Você rompe a pele, mas só é invasivo se você alcança órgão interno. E se esse acesso também for por cavidade no corpo humano. Entendi. Nenhum desses procedimentos usa isso. Então, uma leitura fria da lei já mostra que não é privativo do médico. Exatamente. Né? Até outro dia eu estava conversando com um contador que propôs uma parceria, ele é só contador de estética também, e aí ele falou assim, não, porque eu tenho aqui alguns clientes médicos. Eu falei, os médicos não gostam de mim. Não gostam porque eu defendo as outras categorias profissionais, né? E eles acham um absurdo isso, que não é certo. Mas enfim, tá aí, é o mercado, né? Tem luz para todo mundo. Eu tenho cliente que cobra toxina botulínica, né? Terço superior e médio, a partir de R$800. Mas eu também tenho cliente que cobra 3 mil. Exatamente. Então existe público e mercado para todo mundo, né? Eu acho que é um egoísmo. É legal. Quando você fala exatamente isso, Bruno, você está interpretando uma atuação. Em momento algum, vocês ouviram ele falar que a pessoa se forma e vai atuar no mercado. Tem que ter uma especialização, tem que ter uma pós, tem que ter o número de horas que a pessoa estudou tecnicamente, o número de horas que vai fazer estágio. Hoje, dentro do meu curso, funciona como? São 3.440 horas do curso, onde o aluno faz 688 horas de estágio, na minha opção, análises clínicas. Então, o meu aluno sai para atuar em análises clínicas, mas ele tem que fazer 20% do total das horas teóricas em aulas práticas, ou seja, 688 horas. Pois bem,
ele sai habilitado para o mercado de análises clínicas, ponto. Quero fazer estética, ou uma pós-graduação, é exatamente isso. Quero fazer imagem, quero fazer perícia, quero fazer qualquer... Para cada uma, existe uma especialização. Dentro do contexto da lei, o Conselho tem o poder de criar essa comissão para avaliar a capacitação do profissional ou não. Agora, ele sendo capacitado, ele pode atuar sim. Agora, não capacitado, não. Porque aí você começa a ver as manchetes que vêm e quando pegam algum profissional que atue de forma errada, na manchete a primeira coisa que vem é farmacêutico foi biomédico, é preso. Repare bem. Mas eu já denunciei isso não nas tem, minhas redes. É estranho Quando isso, não é, doutor? Quando um paciente morre vítima de uma cirurgia plástica realizada por médico, é assim, paciente morre por procedimento. Isso. Quando o procedimento dá qualquer coisa de errado, desde algo muito simples, biomédico algo muito grave, preso. Biomédico é acusado, farmacêutico, não sei o quê. E existe isso. Por que tem isso, Bruno? No meu livro eu trago isso, Carlão. Legal isso. Eu trago a parte... Estou curioso para esse livro, hein, Bruno? Muito obrigado. Modéstia à parte, eu gostei muito do trabalho final. Muito legal. Eu dar com ele debaixo do braço. Quando o aluno perguntar, olha, leque. Quase um manual, né? Um manual, isso aí. E o livro traz uma visão sociológica, né? De legal, que a medicina, há muitos anos, ela vem se fortalecendo em si. Então, perceba que o Conselho Federal de Odontologia revogou uma resolução que eles tinham feito junto com a medicina, onde a medicina dizia para o Conselho Federal de Odontologia até onde o dentista podia ir ou não. Meu Deus do céu! Então, veja, existia isso de uma superioridade. Se hoje a gente não tem superioridade mais entre paciente e profissional, também não existe superioridade entre os profissionais. Muito legal isso. Entende? Essa então, tua postura... É um protecionismo que existe. E eu vou falar algo para ti. Eu já advogo há 12 anos, né? Na área da saúde eu estou 7 para 8 anos já trabalhando na área da saúde. Ele se formou com 12 anos, aí. E aí, eu só defendo profissionais da área da saúde. Eu tenho pouquíssimos casos em que eu defendo o paciente, assim, casos muito absurdos, aí eu aceito pegar o caso. E em todos os meus casos que eu defendi paciente, quando eu procurei médico para ser assistente técnico, ele dizia assim, é a favor ou contra o médico? Não, é contra a postura que o médico teve. Ah, então eu não faço. E quando você acha uma empresa que trabalha com perícia, o preço é absurdo. Assim, eu recebi orçamento de 25, 35 mil. 50 o coitado que foi atendido no hospital público não tem condição de pagar isso. Não tem como. Né? Então, assim, você não acha, porque existe sim uma proteção entre eles, você não vê. E eu fiz uma palestra uma vez em Santa Catarina, fui convidado para palestrar num evento de estética lá, e eu falei o seguinte, o problema hoje, Carlão, é que farmacêutico quer brigar com biomédico, biomédico quer brigar com enfermeiro, enfermeiro quer brigar com dentista, com físico, eles querem brigar entre si. Quando na realidade o que acontece na medicina é assim, porque há uns anos atrás, otorrino era proibido de fazer rinoplastia. Sim. E não podia. Proibido assim, o hospital não permitia que ele fizesse. Mas quem pode fazer rinoplastia? Não sei, mas eles brigavam dentro da própria classe, eles brigavam entre eles. É isso aí. E aí eu fiz essa brincadeira, né, inspirado numa série que eu gosto muito, que eu falei assim, a gente não tem que reinventar a roda de quem pode e quem não pode, a gente tem que quebrar essa roda. É verdade. Né? A gente precisa quebrar essa roda. A postura que você tem é muito legal. Criticar um ao outro, né? O caminho não é esse. E você vê que um jovem advogado, apesar que já atua aí bastante tempo, ele é sempre jovem, esse cara tá sempre assim, impecável sempre, consegue trazer esse assunto à tona. Tá gostando do papo? Meu querido doutor Bruno Tasso, segura aí que a gente já volta já já. Olá, estamos de volta com meu querido Dr. Bruno Tasso. A gente está trazendo um assunto super importante na parte de direito médico e da saúde. A gente começou a falar da estética, um livro que será lançado no finalzinho do mês de junho, que eu já tenho o meu exemplar autografado com certeza, chamado A Disputa pela Estética. Depois ele vai mandar, a gente vai estar falando aqui, porque é um assunto altamente pertinente, aonde a gente consegue ver uma explicação do Bruno, o porquê do porquê do porquê, e não tem achismos. Baseado na lei, pode fazer isso, pode, não pode, pode, não pode. Doutor, me fala uma coisa. Em tempos de caso IP, detergente IP,
Como é que fica o estado do consumidor perante isso? Só no Brasil que a gente vai ter uma coisa que mata bactéria contaminado por bactéria. Me explica isso, como é que funciona? Como é essa história toda? Na realidade, assim, o legal é a gente pensar como que surge essa história. Isso. É muito comum que empresas, por exemplo, eu sou advogado num nicho, Sim. e é muito comum que eu vá ver outros advogados desse mesmo nicho para ver o que eles estão fazendo, que estratégia estão adotando, para eu ajustar o meu negócio também. Lógico. Isso é natural, né? E aí o que acontece? Uma empresa concorrente da IP foi e adquiriu alguns produtos, levou para o seu laboratório e descobriu a bactéria. Eu não sabia. Não foi a IP quem descobriu, foi uma concorrente. A empresa B, assim. E aí ela denunciou para a vigilância foi lá fazer uma fiscalização, de início fez uma autuação, depois me parece que foi uma segunda autuação, até que suspende essa fabricação, esses produtos, o lote. Isso. Parece que é o lote final 1. Final 1, isso é. E aí houve então essa suspensão. E aí existe toda uma politização em cima disso. Tem muito disso. Porque a Anvisa, porque para esse cara tomando detergente em rede social, você viu aquilo? Vi, um absurdo. Depois, como ganhou uma notoriedade muito ruim, ele falou que não era detergente, era iogurte de coco. Tá. Menos mal. Menos mal. Pelo menos, né? Sim, mas há uma politização em torno disso, né? Não, porque se associa o papel da Anvisa ao governo federal, né? O governo federal hoje é um governo de esquerda. Então, descobriram lá que o IP doou para a campanha da direita. E aí começa... Gente, assim, só para a gente desmontar isso. Quem faz essa vigilância em loco é a vigilância estadual e municipal. Quem é do estado de São Paulo não é de esquerda. Não. O município que está a cidade, se eu não me engano, é Amparo, não é de esquerda. Não é de esquerda. E o diretor da Anvisa foi nomeado pelo presidente anterior. Então, assim, gente... Calma, que não é bem aí. Exatamente. Vamos parar com essa loucura e vamos pensar. A Anvisa tem as suas burocracias? Tem. Mas eu gosto de algo muito interessante, Carlão. Vamos comparar... O brasileiro gosta muito de americano, né? Vamos comparar a Anvisa com a FDA, que é a agência reguladora lá dos Estados Unidos. Isso. O FDA, se você disser assim... Né? Isso, Food and Drugs. E aí, o que acontece? Quando você tem um produto que você quer lançar no mercado americano, ele vai pedir algumas especificações, mas você lança o produto. No Brasil, você precisa comprovar a segurança desse produto. Então, enquanto nos Estados Unidos a lógica é de responsabilidade pelo dano, no Brasil é de prevenção do dano. Por isso que existe uma demora, né? A gente sabe que, de fato, às vezes demora mais do que o razoável. Sim. Inclusive, algumas decisões judiciais que concedem medicação de alto custo vêm nesse sentido. Não, a Anvisa demorou demais para autorizar, para analisar essa medicação e aí acaba autorizando a importação. A gente sabe que existe. Mas a Anvisa ela tem um papel muito técnico, né? Altamente técnico. Muito técnico. Então, assim, a questão com essa bactéria é algo muito sério. Pseudomonas, né, Bruno? Pseudomonas. E o que acontece hoje, inclusive hoje tem uma notícia nos portais mais conhecidos, dizendo que ela já iniciou o ressarcimento, a coleta e o ressarcimento desses consumidores. Né? Provavelmente ela vai substituir o produto, vai dar um voucher, alguma coisa nesse sentido. Mas que esses produtos, inclusive, até por uma questão de segurança sanitária, é bom que esses produtos nem sejam descartados de qualquer forma. Exatamente. Para onde vai isso? Essa bactéria vai junto. Exatamente. Então, entra no site oficial da IP, né? Procura ali como que faz a devolução para você ter esse ressarcimento. Todo mundo levanta a bola, mas não fala onde que a gente vai guardar essa bola no final. É exatamente isso. Muito cuidado, não basta apenas jogar fora na sua rede de esgoto, vai estar contaminando isso. A bactéria vai estar lá. Exatamente. E é uma bactéria perigosíssima. Pseudomonas é uma coisa que a gente tem que repensar e para estar contaminado é uma coisa que pega muito. Vendo aqui as nossas coisas que eu já estou lendo e não sei o que lá, não sei o que, eu sei que você acaba tendo muito próximo da parte que eu te falo não médica, mas também através de clínicas, consultórios, por aí vai. E aí, vendo mais do lado do usuário do plano, surgiu uma pauta aqui. O que quer dizer falsos coletivos? Me explica. O falso coletivo é assim, hoje, quando você quer contratar um plano de saúde, você vai procurar uma corretora, né, e vai dizer para ela, eu quero contratar um plano. Pessoa física, jurídica, isso quer dizer? Isso. Se for um plano individual, né, ele é um plano muito caro, só que o reajuste dele é limitado ao que a ANS determina. O que acontece? A corretora pega e fala para ti, olha, teu plano, você tem uma empresa? Eu tenho aqui uma lojinha de roupa, eu tenho uma pastelaria, eu tenho, entende? É um negócio pequenininho, familiar.
Ah, então abre pela PJ. E aí quando você compara o valor do plano individual, né, ou familiar com o plano coletivo por adesão, plano empresarial, o valor é muito menor. Então a pessoa se sente tentada de dizer, vou contratar pelo PJ. Ok, é um direito. Vai pagar menos, não vai, Bruno? Vai pagar menos. O grande problema é no reajuste. Por quê? Porque o reajuste dos planos empresariais e coletivos não são limitados pela ANS. São limitados por algo que eles chamam de sinistralidade. Só que essa sinistralidade nunca é colocada de uma forma clara para o consumidor, para o beneficiário. Então, enquanto a ANS reajustou em 9%, esses planos têm 20%, têm 30%, têm 40%. Então, na primeira revisão, na primeira atualização anual desse plano, você já está pagando mais caro do que você pagava antes. Meu Deus! Então, entra-se com um processo para falar para o juiz, olha, isso é um falso coletivo, meu contrato não é coletivo, meu contrato ele é um grupo familiar. Por quê? O meu plano de saúde é vinculado à OAB. Tá. Ele é um plano empresarial, coletivo. Tá. Uhum. O que acontece? Todo ano, quando vai vir o aumento, a OAB manda para mim uma carta assim, olha, a operadora queria reajustar em 40%, mas nós negociamos e o reajuste vai 28, ser de 15%, vai ser de 18%. Tá. Vai ser um valor menor do que a operadora queria. Tá. Só que quantos advogados têm vinculados a esse plano? Vários. Então, eles têm poder de briga, de disputa, de barganha. Isso não acontece com uma empresa com 2 vidas, com 3 vidas. Não tem como. Ela tem a lojinha que ela entrou como Lógico. exatamente. Se ela falar para o plano assim, eu não aceito, o plano vai dizer beijo, tchau. Beijo, tchau. Entendeu? É isso. Então, aí. a gente entra com esse tipo de ação, né? Tem advogados que entram com esse tipo de ação para limitar esse reajuste ao valor da ANS. Só que para isso você tem que revisar o contrato inteiro, desde a primeira atualização. Né? Tem um limite prescricional da lei, tudo bem? Mas você faz essa revisão inteira. Então vamos pensar que é um contrato que você assinou há 5 anos atrás. Você vai revisar os 5 anos de reajuste aplicando a ANS. No fim vai ter um crédito, você pagou a mais X, esse valor volta para você. E o valor da mensalidade diminui. Então eu tenho casos no escritório... Você tem casos assim, não? Diversos. O plano que era 15 mil reais, a gente baixa para 9, para 8, e ainda devolvo para o cliente 30, 40, quase 70 metade, mil. Meu Deus do céu. Quando a gente faz esse reajuste, porque também assim, o teu plano é da operadora A, o meu também, só que o teu contrato meu é outro. Teu reajuste foi de 20, o meu foi de 15. Então, por isso que de pessoa para pessoa vai mudando também essa devolução. Eu tenho um caso próximo, né, um casal amigo meu, 2 senhorzinhos, 70 anos de idade, os 2 estavam pagando no plano 15 mil reais. Tipo, eles disseram, Bruno, a gente não aguenta mais pagar, a gente vai fazer o downgrade, que é diminuir uma categoria do plano. Eu falei, não, vamos fazer essa ação. Baixei acho que para 8, 9 mil, se eu não me engano, o valor, e tem uns 20 dias, mandei o dinheiro para eles, 40 mil reais. Teve ainda um ressarcimento desse valor. É uma coisa que não tem como a gente hoje não ter um apoio jurídico. Sim. Não tem como. Não tem. Contrato que a gente atende, plano de saúde que a gente atende, se você for usuário, se você for da área, eu acho que o direito na saúde ou da saúde explica muita coisa e te ajuda muita coisa. Justamente nessa parte que a gente é altamente deficitária de ler as entrelinhas. Então, um contrato bem feito, você está escrevendo um livro que você fez com respaldo técnico. Não é que você achou que você acordou aquele dia e falou, não, a minha dentista, Kátia Onofre, ela vai poder fazer estética. Não. Vamos ler se o conselho atribui ou não a isso e falar do lado certo. Parabéns pela tua dedicação, porque, na verdade, o olhar que ele tem é um olhar altamente técnico. Não está sendo o A, B, C, D ou E. Ele está fazendo um olhar técnico e falar aquilo que pode ou não. Eu quero que você siga aí, eu sei que você está com o celular do lado, @dr, Dr. Bruno Tasso, dr.Bruno Tasso, Tasso com 2 S. Está aí no vídeo dr.Bruno Tasso. Alguma dúvida, pergunta, é um cara de fácil acesso e que está lançando esse livro. Em breve vou estar com ele aqui, vai ser o meu manual para dar aula chamado... Vai ir lá no lançamento. Eu vou. Vai ter lançamento. Me fale que vou fazer eu vou. 2 lançamentos, um em Santos e um em São Paulo. Espero no de Santos. Em Santos você me fala que eu vou, então, tá bom. Com certeza. A disputa pela estética, antes da gente opinar, antes da gente falar alguma coisa, é bom a gente se instruir. E no caso aqui da estética, a gente vai ter um belo manual para saber por onde a gente vai ou não. Bruno, que Deus te proteja sempre. Amém. Obrigado por você estar vindo. É sempre muito bom estar com você.
Você é um cara que você é muito novo, que eu te falo, está sempre novo, mas você é um cara estudioso, um cara que tem uma experiência muito legal, e direito médico e da saúde tem que ser levado a sério, como esse cara faz. É exatamente isso. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que te agradeço. Muito legal, né? O Bruno sempre vem com umas pautas show, e este livro, A Disputa pela Estética, é altamente pertinente. Nunca será ponto final de nada, mas para você consultar e fazer a coisa certa, vai ajudar bastante. Para você que me assiste, um grande beijo, até a próxima, valeu, tchau, tchau.